Queridos amigos, que as emanações luminosas de Jesus possam nos envolver, trazendo serenidade e discernimento a todos nós. Esse é um momento de nutrição à nossa essência espiritual. Alimentamos o corpo físico regularmente, mas é imprescindível que alimentemos também a nossa alma. Através da prece, da meditação, da instrução que transcende o mundo físico, nós nos fortalecemos como espíritos imortais. Nessa proposta, daremos continuidade ao estudo do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Estamos estudando as questões pertinentes à filosofia, que o benfeitor dividiu em 5 abordagens: vida, sentimento, cultura, iluminação e evolução. A semana passada concluímos com a cultura. Hoje iniciaremos então com o tema iluminação. E trazemos uma fala da benfeitora Joana de Ângeles, constante do livro Em Busca da Iluminação Interior. O ser humano procede da divina luz e avança para ela. Fazê-la ampliar sua capacidade de iluminação é dever de toda consciência que desperta para o nível de si mesma, superando as investiduras que a tentam impedir. Ilumina-te. E Leon Denis, falando da consciência e a necessidade de sua iluminação, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 21. Assim como existe um organismo e um sensorium físicos que nos põe em relação com os seres e as coisas do plano material, assim também há um sentido espiritual por meio do qual certos homens penetram desde já no domínio da vida invisível. Assim que depois da morte caiu o véu da carne, esse sentido tornar-se-á o centro único de nossas percepções. É na extensão e desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo de sua iluminação interior e progressiva. Por ele nos desapegamos do relativo e do ilusório, de todas as contingências materiais, para nos vincularmos cada vez mais ao imutável e absoluto. Esse tema, iluminação, também foi dividido pelo benfeitor em 3 enfoques: necessidade, trabalho e realização. Hoje teremos oportunidade de tratarmos das questões referentes à necessidade da iluminação. E a primeira questão de hoje é a de número 218. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do espiritismo? Em outras palavras, a necessidade imediata do espiritismo é de propaganda doutrinária para conseguir adeptos? E a resposta do benfeitor: de modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho,
da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes, no laborioso aprendizado da vida. Quando o mentor esclarece que a necessidade imediata é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, nos recordamos de sua fala constante do livro Emmanuel, que nós já tivemos a oportunidade de evidenciar quando estudávamos a questão 207. Por enquanto, o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. E ainda ele, no livro Abrigo, psicografia também de Chico Xavier, no capítulo 1, alerta-nos: entronizemos o Senhor no templo da própria alma, para que o serviço da Boa Nova, começando por nós mesmos, se nos irradie das atitudes e pensamentos, palavras e ações, criando áreas vivas de compreensão e de trabalho edificante, nas quais possamos plasmar o abençoado caminho para a nova era. Nosso problema vital, desse modo, não será a teorização sobre os tempos novos, mas sim o da tradução do Evangelho em nós, para que nos renovemos, construindo a vida melhor. Questão 219. Nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? E a resposta do benfeitor: numerosos filósofos hão compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tende no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo em seus valores cristãos não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar
os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Porquanto, depois de vossa edificação, com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Emmanuel esclarece mais uma vez que a iluminação de cada um de nós acontecerá quando da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus. O Espiritismo, essa doutrina esclarecedora, elucida o mundo invisível e sua interação com o mundo material, abrangendo os aspectos científico, filosófico e religioso. E apresenta seu alvo principal nessa última abordagem: os ensinamentos morais trazidos por Jesus, providenciais na construção do reino divino em nós. E hoje vamos usar bastante esse maravilhoso opúsculo denominado Abrigo, porque seu conteúdo trata dessa necessidade de iluminação. Vejamos mais uma fala do mentor, ainda no capítulo 1. É por isso que o cristianismo redivivo é luz com que nos cabe inflamar os próprios corações, fonte com que nos compete descedentar a vida sequiosa de renovação e de paz em derredor de nós mesmos. Questão 220. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Responde o benfeitor: todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Crer, nós já sabemos, é o mesmo que acreditar. Na construção de algo mais sólido é necessário confiança. E a relação de confiança exige de nós fidelidade, vivência naquilo que confiamos. Vivenciarmos as leis divinas é vivenciarmos os ensinamentos de Jesus.
e exige trabalho, sacrifício, renúncia, dedicação. O desenvolvimento dessas virtudes, através da ação edificante no bem, conduz à iluminação interior. No livro de sua autoria, Pensamento e Vida, psicografia também de Chico, Emmanuel narra que para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhes a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Questão 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? Responde o mentor. É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Temos plena confirmação desse acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Mas que em toda parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização. E, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o Fausto da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração. Porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas.
Esclarece o benfeitor, ainda no livro Abrigo, no capítulo 1. Do cântico selvagem do homem primitivo à sabedoria dos faraós e do Egito multimilenário a nós outros, a cultura intelectual, com as indagações filosóficas e com as experimentações científicas, com as interpretações religiosas e com as aventuras bíblicas, exercitou de 1000 modos as nossas faculdades mentais, transformando-nos o instinto em inteligência, a inteligência em razão, e a razão em conhecimento superior, dentro do qual, porém, a animalidade primeva sempre introduziu-nos à conquista da ilusão e da posse efêmera. Cristo, porém, é a lei divina que nos reclama a níveis mais altos. É a soma das qualidades edificantes com que nos compete escalar os cimos da evolução a que nos destinamos. E no seu livro Roteiro, Psicografia também de Chico, Emmanuel esclarece que desde os tempos primeiros busca-se o alicerce da fé, e a religião se fez em todas as civilizações. Porém, antes do Cristo, vimos as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime, para a santificação da humanidade inteira. Questão 222. Que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Responde Emmanuel: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma. Impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. O toque da alma é o refinamento do sentimento, o burilamento do espírito, é a energia espiritual em sintonia com o amor. Hoje nós insistimos no livro Abrigo. Vejamos mais um recorte, agora do capítulo 17. Aprendamos a retificar-nos segundo os padrões que o Evangelho do Cristo nos apresenta, e o mundo estará corrigido aos nossos olhos.
Vivamos nossa fé renovadoras em atos e atitudes, nas tarefas habituais, e converter-nos-emos na lâmpada prestativa e dócil, que, aceitando as determinações do Senhor, edifica a verdadeira alegria onde passa, porque traz consigo, no grande silêncio, o sol do amor, que é felicidade permanente e paz inextinguível. Questão 223. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação? Responde o benfeitor. A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. E o idoso não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. É certo que as aquisições de um idoso em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos. Considerando que se a idade avançada é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. Que resposta tão bela, cheia de verdade, de continuidade, de movimento, de esperança. A vida é sempre aprendizado. Algumas limitações temporárias com a idade avançada, mas o espírito é um eterno aprendiz. E novamente o benfeitor, no livro Abrigo, agora do capítulo 18. Aprendamos a conhecer-nos na condição de usufrutuários das possibilidades da vida onde quer que nos achemos. Saibamos receber o tempo e a existência por empréstimo do Pai Celestial de que prestaremos contas. Ofereçamo-nos ao conhecimento superior. Impregnemos o coração no entendimento fraterno, como quem sabe que somos uma só família no círculo da humanidade. E buscando no próximo um irmão de nosso próprio destino, segundo os padrões de Jesus, nele identificaremos a nossa melhor oportunidade de serviço, já que simbolicamente o próximo pode ser o degrau de nossa ascensão espiritual. Questão 224. As almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Responde o benfeitor. Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço.
Vejamos o que nos falam os benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos. Primeiro, na questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. E a resposta: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. E na questão 230, na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. E assim, meus amigos, concluímos a abordagem da necessidade da iluminação e o nosso estudo de hoje. Na próxima semana, se Deus permitir, continuamos a falar de iluminação e do trabalho nesse processo. Nossa gratidão eterna a esses dedicados irmãos que nos legaram esse tesouro imperecível. Agradecemos também a todos que se esforçam para acompanhamento desse estudo. Que os benfeitores espirituais continuem inspirando-nos nessa busca alentadora e fecunda. Com as elucidações que nos chegam a respeito do mundo espiritual, nossa próxima casa, a vida tem outro teor. E o maior alento é saber que Jesus é o nosso mentor. Sabedoria e luz, e até a próxima semana.